Eu já queria fazer uma aula, mas que Agora vocês... esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Show! Agora que a menina do Google já falou, matriz. O que acontece? Matriz é algo que cada vez tem sido menos ensinado nas escolas, não é um bicho de sete cabeças. Mas, por exemplo, essa questão, se a gente for analisar, ela teve um alto índice de erro, considerando a simplicidade dela. Considere a matriz A, n vezes 9, de 9 colunas com números inteiros consecutivos, escrita a seguir. Então, o que acontece? O que isso quer dizer? O primeiro número é o quê? O n. O número de linhas que tem a minha matriz. O 9 é o número de colunas que tem a matriz. Então, o que acontece? Voltei. Então, o que acontece, gente? Quando ele fala uma matriz A, M, N, o M ele vai me dar um número de linhas. O N me dá um número de colunas. Primeira linha, segunda linha, e assim por diante. Isso aqui é primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, e assim por diante. Todo mundo consegue entender o que é a nomenclatura desse AN vezes 9 aqui? Aí ele pergunta, repara que a minha matriz ela está numerada em ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5. Quando chega no 9, ela quebra 10, 11, 12, 18. Ou seja, a minha matriz, de 9 em 9, ela pula para a linha de baixo, porque ela é uma matriz com 9 colunas. E pergunta se o número 18.109 é um elemento da última linha de ordem n que ele quer descobrir. O número de linhas dessa matriz é... Vocês concordam que se eu pegar e dividir 18.109 por 9, eu vou descobrir quantos agrupamentos eu tenho de 9 números? Só que tem um problema. Ele vai me dar, talvez, um resto. Se ele não der resto, ele é o último número dessa linha. Se ele der um resto, ele está ocupando uma posição de uma linha depois da quantidade de números inteiros que a gente calculou, que é o que vai acontecer. Eu vou estar dando um spoiler para vocês. Então, quando eu dividir 18.109, eu vou dividir aqui por 9, você já sabe a divisão que a gente tem na matemática 00 na segunda ou terceira aula. Vai dar 2, menos 18 dá 0, baixo 1. 1 eu posso dividir por 9? Pode, só que dá 0. 0 vezes 9, 0. Dá 1. Vou baixar o 0. 10 dividido por 9 dá 1. Tira 9, sobra 1. 19. Dá 2. Menos 18. Deu 1. Isso aqui é o resto. O que isso quer dizer? Que eu tenho 2012 filas completas. E esse cara aqui está na primeira posição da fila 2013. Ou seja, ele abre a última fila. Então, quantas linhas eu vou ter? 2013 linhas. Todo mundo conseguiu compreender a ideia dessa questão? Que a quantidade de linhas completas que eu tenho e o que sobra ele vai estar na última linha. Então, quando ele fala assim, que o número está... Você tem que pensar quantas completas tem para trás e se você vai ficar nela. Se o resto fosse 0, ele seria o quê? O último elemento da sua fila. Então, ele estaria dentro daquela fila. Quando ele dá um resto, ele fala o quê? Eu tenho 2012 ciclos completos e eu vou ter um resto que vai abrir mais uma fila.
Todo mundo conseguiu compreender essa ideia? Alguma dúvida, gente? Agora é o momento. Ninguém? Vou passar para a próxima, então. Aí aqui eu trouxe o mapa mental de matriz, que eu vou deixar no arquivo que eu vou mandar para vocês, que ele fala, se falar de adição de matrizes, vocês só podem somar matrizes ou subtrair se elas tiverem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Multiplicar matrizes. Por exemplo, a primeira é 3 por 2, a segunda tem que ser 2 por alguém. O último número da primeira tem que ser igual ao primeiro número da segunda, porque quando eu multiplico matriz, eu multiplico linha por coluna. Então, se tiver uma quantidade diferente, você não vai ter, tem uma hora que vai faltar ou linha ou vai faltar coluna. Por isso que, quando eu estou multiplicando duas matrizes, se a primeira matriz tem 3 linhas por 2 colunas, ela vai ter que ter 2 colunas por alguma quantidade de linhas, o segundo. Beleza, pessoal? E divisão de matriz, vamos explicar pela inversa dela. Matriz identidade é aquela matriz que somente a diagonal principal. Quem é a diagonal principal? São os elementos A11, A22, A33, A44, que é o quê? Quem está na diagonal aqui, ó. Essa aqui é assim, ó. São 1 e o resto é 0. Triangular, seja superior ou inferior. É quando da diagonal para cima ou da diagonal para baixo, todos os números são zeros. Ela vai ser uma matriz triangular. A UERJ nunca vi cobrar, mas eu sempre gosto de prezar pelo excesso. Boa noite, Dilanja. Matriz diagonal é quando somente os termos da linha que atravessa na diagonal tem números diferentes de zero. Ah, professor, então isso é matriz de identidade? Não. A identidade, todo mundo tem que ser um que está ali na diagonal. A diagonal não, pode ter alguém menos um, algum número diferente, não precisa todo mundo ser um. Como que eu identifico o elemento da minha matriz? Como ele está dizendo aqui, ó. Quando a minha matriz está aqui, o primeiro termo é o quê? A11, porque ele está na primeira linha, na primeira coluna. A12, primeira linha, por isso o primeiro 1. 2 é segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. Quando eu vou para a segunda linha, repare que vira 2. Por quê? Agora eu fui para a segunda coluna e vira 21. Por quê? Porque eu estou na primeira coluna. O segundo, A22, porque eu estou na segunda linha com segunda coluna. A23, porque eu estou na segunda linha com terceira coluna. Sempre primeiro vem linha, depois vem coluna. É como se fosse o endereço daquele ali. O número que você vai bater na porta e vai saber quem vai estar ali. Terceira linha, A31, porque terceira linha, primeira coluna. É o identificador dele, é o endereço dele. E aqui vai ser o A32, terceira linha, segunda coluna. A33. Posso ter 4, 5? Você pode ter infinitas. Eu estou dando um exemplo pequeno para vocês conseguirem entender e que a gente vai precisar para a próxima questão. Todo mundo conseguiu compreender isso? Show. Vamos para a próxima questão. Se eu te falar que eu nem faria conta nessa questão. Por quê? Ele fala que cada elemento A e J dessa matriz é o logaritmo decimal de I mais J. Primeiro, vamos botar aqui. Aqui quem? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ou seja, quem está na primeira posição? O log de 1 mais 1. Por que 1 mais 1? Porque ele está pegando, ó, o I mais J, ó, certo? O segundo elemento é o log de 1 mais 2. Deixa eu apagar aqui. Aqui vai ser o log de 1 mais 3. Na segunda linha, log de 2 mais 1. Log de 2 mais 2. Que é quem? O identificador que está aqui. Ele está somando. Ó. Por que eu estou somando? Porque ele falou aqui, ó, para mim. Ó.
Todo mundo consegue observar? Log de 2 mais 3. Aí vocês falam, meu Deus, é matriz e tem log, que medo, nem faço essa questão. Olha como essa questão é tranquila, gente. Log de 3 mais 1, log de 3 mais 2, log de 3 mais 3. Certo, pessoal? Então, a gente tem o quê? Duas matrizes que eu estou botando igual, porque o 0,3 é quem? Ó, vou igualar aqui, ó, 0,3. Ele é igual ao log de 2 aqui, ó. Vou sinalizar com a corzinha aqui, ó. E vocês conseguem observar que aqui eu vou ter o mesmo log, ó. Log de 1 mais 2 e log de 2 mais 1, que isso vai dar log de 3. Então, o que que vai acontecer, gente? Ó, o 0,47 é igual ao log de 3. Ó, vou pegar uma outra, o verdinho aqui, ó, para ficar igual. Conseguem ver o paralelo, que as duas matrizes é como se eu estivesse sobrepondo uma à outra? E por que que eu estou falando isso? Para fazer essa questão, primeiro, eu poderia fazer até sem conta. Porque, olha só, aqui, ó, isso aqui, todo mundo vai ser igual a 0,6, 0,6, 0,6. Por quê? Todo mundo aí, 0,60, no caso, é o log de quem? 4. Aí agora eu tenho que descobrir quem, ó, o log de 5. Eu não sei quem é, que ele chama de x. E o log de 6, ele me fala que é 0,77. Já usei amarelo, já usei. Só um vermelhinho aqui, só embaixo. Só que vocês conseguem observar aqui, sem fazer conta, nem precisa saber o que que era log muito bem. Olha como teve gente tirando essa questão de bobeira. Vocês conseguem reparar que conforme eu aumento o log, o valor aqui do ladinho aumenta também. 0,3 log de 2, 0,47 log de 3, 0,60 log de 4. Alguém que eu não sei, que vai ser maior do que 0,60. E tem que ser menor que o log de 6, porque o log de 6 é maior que o log de 5, que é maior que o log de 4. Todo mundo consegue observar isso? Todo mundo conseguiu entender isso que eu falei aí, que eu escrevi? Que o meu log de 4 ele tem que ser menor do que o log de 5, que por sua vez é menor que o log de 6. E o único valor aí que está entre um e outro é quem? 0,70. Eu não precisaria saber quem é o log de 5, tanto é que a questão não me falou. Eu não precisaria saber calcular o log, mas caso eu saiba, que eu vou mostrar para vocês, o que que eu vou fazer? Professor, mas eu não sei quanto é log de 5. Mas lembra que você sempre pode fazer a aritmética, que é o quê? Log de 5, 5 eu não posso falar que é 10 dividido por 2? Fazer aquela. Lembra que quando eu falo que a gente está dividindo, eu falo para multiplicar por 2 para chegar no o 5 para virar o 10, para ficar mais fácil a divisão? Agora a gente vai fazer o caminho contrário. Eu quero fazer o 5 virar um 10 dividido por 2. Eu estou trocando a maneira como eu enxergo ele. Por que isso? Porque tem uma propriedade de log, que é o quê? Quando eu multiplico log, eu somo os logs. Quando eu divido, eu subtraio os logs. Então, isso aqui, pela propriedade, isso aqui é log de 10 menos log de 2. Mas como o logaritmo é decimal, ele está na base 10. O log de 10 na base 10, sempre que a base é igual ao número que está dentro, é 1. Então, isso aqui eu já sei. Menos log de 2 na base 10. Aí você fala, professor, adiantou nada, porque eu não sei quanto é o log de 2 na base 10. Tem certeza que você não sabe? Olha bem aqui, ó, meu jovem padawan.
Você não está com o log ali, ó, na sua cara? A questão te informou o log de uma maneira implícita. Não dá nem para argumentar, o RG foi covarde, o RG foi babaca. Não, ela estava ali. A única diferença é que ela não te deu informação. Log de tanto é tanto, como a gente vai ver na questão mais para frente. Mas aqui, o log de 2 estava na questão. Então, aí isso aqui vai ficar o quê? Ó? Passar para a caneta de novo. 1 menos 0,3, que dá o 0,70, que a gente viu aqui. Duas maneiras de poder fazer a questão. Essa maneira eu ensinei porque pode ter dois valores entre os seus logs, ou vai ter uma janela ali e somente tem um valor e você pode resolver. Todo mundo consegue entender os dois jeitos de fazer? Alguém ficou com alguma dúvida em relação por que eu peguei 1+1, 1+2, 1+3, qualquer coisa em relação à questão? Que essa questão ela não é tranquila inicialmente, mas depois que você vê ela, fala assim, porra, não é possível, isso é muito trivial, isso é fácil. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Por que eu quis pegar as questões? Porque às vezes isso para mim pode ser algo que eu bato e falo assim, isso aqui eles sabem, mas não. Então nessa reta final eu quero talvez ter essa pegada que é o quê? Cara, eu quero encantar vocês e falar assim, cara, era só isso. Eu sou capaz, eu consigo desmistificar aquele negócio, como a aluna falou essa semana, acho que foi a Duda. Eu não consigo passar para o A. Vai conseguir sim. O A é de vocês. Falta só você acreditar e pegar ele lá. Não chora, Duda, você vai conseguir o A, tô te falando. Olha, binômio de Newton tem muito tempo que a UERJ não cobra. E a UERJ, ela gosta de pegar umas coisas assim, tipo assim, do fundo do baú. Então, se vocês acharem alguma questão da UERJ de binômio de Newton, me manda, que aí eu coloco na aula e a gente faz e vocês vão aprender ou reaprender, relembrar. Igual, por exemplo, tem muito tempo que eu não me recordo de ver uma questão de log, ainda mais usando o logaritmo. Quando eu vi essa questão, eu falei, coisa linda. Se Davi tivesse aqui, ele estaria se tremendo inteiro. Mas ficou claro para todo mundo essa questão, gente? Ficou alguma dúvida? O segredo dessa questão era saber endereçar o número, saber de onde sai o I mais J, que a maior parte das pessoas não sabe, mas ele já estava dizendo aqui, ó, A e J, é sempre assim. A nomenclatura da matriz é linha, coluna. I é linha, J é coluna. É como se fosse um endereço. Não tem um apartamento? Por exemplo, eu vou no 402, é o quê? No quarto andar, o segundo apartamento do andar. Eu vou no 1044, é o apartamento no 11º andar, o apartamento, acho que é 1144 que eu falei, o apartamento 44. É como se fosse um endereçamento da altura onde ele está. Tranquilo para todo mundo? A gente pode passar para a próxima? Não tem. Foi. Aí eu botei também para vocês as propriedades de logaritmo. Estou tentando fazer isso também, para se bater uma dúvida, fazer outra questão. Não tinha feito ainda, aliás. Eu foquei muito em geometria, que eu sei que vocês têm dificuldade, a UERJ gosta de botar no segundo aqui. Falei um pouquinho de função. Então, tipo assim, eu estava fazendo uma pegada, tipo assim, naquilo que vocês mais têm dificuldade e vou manter isso, só que agora vocês vão me dar a demanda. Eu quero trazer vocês para a minha aula de maneira que vocês façam assim, eu preciso ver isso porque eu escolhi isso, para estar vocês cada vez mais perto de mim. E eu aceitei questões hoje, até se eu não me engano, quase 4 da tarde. Então, tipo assim, eu montei essa aula, terminei de montar correndo com as últimas questões que chegaram. Então, tipo assim, muitas questões eu fui relembrar como fazia agora, pouco antes da aula. Então, Nicole, eu não sei dizer porque a UERJ é uma caixinha de surpresa. Tem ano que ela bota a questão repetindo 1, 2, 3 anos e do nada abandona essa questão. Tem tempo que ela não fala de log. Então, eu prefiro pecar pelo excesso com vocês, porque log não é difícil. Log é regrinha. É chato de decorar regrinha. Por exemplo, log de AB, soma de log. A propriedade que a gente usou foi essa aqui, ó, essa propriedade 2 aqui, ó, log da divisão.
que a divisão deles é a subtração dos logs. Mas repara, meio óbvio, multiplicar, soma, dividir, subtrai. A regra do peteleco que a gente vai usar daqui a pouco, ó. Ele pula para frente. Quando você tem um log de um número elevado a um expoente, você dá um peteleco, ele passa para frente e você fica com aquele log. Se for a raiz, é o contrário. Se é potência, ele multiplica. Se é a raiz, ele divide. E é bom vocês saberem isso aqui, ó, mudança de base. Tem muito tempo que a UERJ não fala de mudança de base. E é algo que está sendo esquecido no ensino médio. Então, se vocês puderem dar aquela relembrada, para ir com o log afiado, e é o que eu pego e falo, não tema, o log não é a morte de vocês, é a morte do seu concorrente, porque ele não sabe, mas você vai saber e vai acertar. Essa questão que eu acabei de fazer, era, depois que eu expliquei para vocês, vocês olham para ela e falam assim, pô, era só isso, não é verdade? Igual essa aqui, vocês olham, ao aposentar aos 65 anos, um trabalhador recebeu seu fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, no valor de R$ 50.000 e resolveu deixá-lo em uma aplicação bancária rendendo juros compostos 4% ao ano até obter um saldo de R$ 100.000. Se esse rendimento de 4% ao ano não mudar ao longo de todos os anos, o trabalhador atingirá o seu objetivo após X anos. Então, ele quer saber o quê? Primeiro, se é juros compostos, é diferente de juros simples. É juro sobre juro. É o juro que o banco gosta para acabar com você. Juro composto, para você ganhar, ele bota o jurinho lá embaixo. Por quê? O montante do juro composto é igual ao capital, 1 mais I, onde I é quem? Taxa elevada a tempo, que a gente vai chamar de T. Não confunda o I de dentro com o tempo e a taxa fora. A taxa sempre está dentro. Por quê? Esse 1 aqui, ele está representando 100%, que é a totalidade do seu investimento ou da sua dívida. E aí você adiciona a taxa porque você está multiplicando aquele valor pela taxa. Lembra sempre disso. Só que 4% é o quê? 4 sobre 100. Então, a gente vai ter o quê? Um montante, que é 100 mil que ele quer ter, é igual a 50 mil, vezes 1 mais 4 sobre 100, elevado a t, que ele não sabe quem é. Aí você observa a sua questão aqui, que ele te deu isso aqui. Dica que eu dou, se a UERJ deu log de alguma coisa, seno de alguma coisa difícil que você não tenha decorado, pode ter certeza que no meio do caminho você vai encontrar esta bosta. E a UERJ não é igual ao Enem, que, toma essa informação aqui, não sei se você vai usar. A UERJ, ela pega e joga assim e fala assim, ó, em algum momento você vai precisar disso aí. E eu sei que você não sabe. Então, ó, guarda isso aí como um macete, agarra isso e não perde. Então, se você passou pela questão, não chegou nisso, você fala assim, fiz merda. Acabou a questão, você não usou, você fala assim, deu merda. Ou você está na cagada, ou fiz merda. Tá errado. Das duas, uma. E eu vou mostrar para vocês. Se todo mundo concorda que 100% eu posso escrever, deixa eu trocar para caneta, como 100 sobre 100. Então vamos reescrever. Ó, 50 mil está multiplicando. Então eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Então vai ficar 100 mil dividido por 50 mil é igual a 1 a 100 sobre 100 mais 4 sobre 100 elevado a t. A gente vai agora invocar a gangue do samurai, ó. Corta, 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 corta. Vai dar 2. Toda essa conta vai aparecer um 2. Então vai ficar 2 igual 100 mais 4, 104 dividido por 100 elevado a t. Agora tem que descobrir qual t eu coloco para esse dar 2. Mas aí é onde entra o log.
você vai jogar log dos dois lados. Tudo que você faz dos dois lados da sua igualdade não altera o valor. Posso jogar log, posso jogar exponencial, posso jogar raiz, posso jogar potência. Se eu fizer a mesma coisa dos dois lados, não altera a minha igualdade. O segredo é, eu não posso fazer só de um lado que eu desequilibro. Se eu fizer no mesmo tempo dos dois lados, tá show, tá válido, posso seguir o baile. A não ser que eu caia numa regra de exceção. Por exemplo, dividir por zero, não posso. Tirar a raiz do número negativo, não posso. Então, aí é que você tem que tomar os cuidados. Mas aqui, posso tirar logo dos dois lados, beleza. Então, isso aqui vai ficar log de 2 igual a log. Isso aqui eu vou passar para o número decimal por um simples detalhe, porque aqui está no número decimal, ó, elevado a t. Lembra da regra do peteleco que eu falei para vocês? Você vai dar um peteleco aqui, ó, no t, e isso aqui ele vai pular para frente do seu log. Então vai ficar log de 2 é igual a t vezes log de 1,04. Só que ele já não te deu log de 2 e log de 1,04 lá em cima. Lembra que eu falei para vocês que se ele deu, você vai usar? Isso aqui vai virar simplesmente o quê? Ó? 0,301 igual a t vezes 0,017. Está multiplicando t, vou passar dividindo e acabou a conta. T igual a 0,301 dividido por 0,017. 3 casas decimais em cima, 3 casas decimais embaixo, eu posso falar que isso aqui é 301 dividido por 17, que vai dar, que eu fiz as contas aqui, que eu não vou fazer aqui, que vai dar, a gente vai perder muito tempo, tem muita questão para resolver, 17,70. Olhando para as minhas opções, quem é mais perto, 14 ou 18? Acabou a questão. Parecia uma questão muito mais difícil, não parecia, gente? Só que, por exemplo, é aquilo. Quando ele fala que tem um log, você não vê o log na questão, fala assim, gente, o log eu vou ter que fazer ele aparecer. Por exemplo, você olha ali, o juro, é aquilo. A UERJ, no segundo aqui, ela ou vai usar juro simples ou juro composto. Lembrem da fórmula. Tanto é que eu botei aqui para vocês os dois slides com mapa mental. O juro simples, que é o quê? Montante é juros mais o capital. Montante é o quê? Tudo junto. É o que você tinha, mais os juros ou de prejuízo, que você vai pagar para o banco, ou juros que o banco vai te pagar. E juros é o quê? No simples, C vezes o tempo. Não é juros sobre juros, é um juro fixo. E o juro composto, como eu falei, a forma que a gente usou, ó. Eu vou mandar no grupo lá para vocês isso tudo, gente. Eu já preparei a aula já para mandar para vocês. Então, todo mundo conseguiu entender essa questão? Tá tranquilo, pessoal? O ritmo tá bom, tá muito rápido, tá tranquilo, todo mundo tá conseguindo compreender as questões. Tá vendo que não é esse bicho todo de 7 cabeças da UERJ? Que é a UERJ, ó. Ainda mais agora que eu tô com um pezinho na UERJ fazendo mestrado lá, então agora eu tô criando um amor. Já que o tio William fala que eu amo tanto para Enem, eu tô mostrando para ele que, ó, que eu amo vocês. E agora a gente chega na tal temida probabilidade. Mas antes de começar a probabilidade, eu já falo para vocês, essa questão não era fácil. E muita gente errou. E antes de falar, primeiro, vamos definir o que é probabilidade. Probabilidade é o quê? Nunca pode ser menor que zero, nunca pode ser maior que um. Porque probabilidade é o quê? Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Casos favoráveis nunca pode ser um número negativo. Nunca vai acontecer, é zero, é possibilidade nula. Sempre vai acontecer, é um número de casos possíveis, total. Sempre vai acontecer, então é um valor entre zero
e 1. Ou seja, eu não posso ter uma probabilidade maior que 1 e uma probabilidade menor que 0. É um valor decimal entre 0 e 1. Não pode ser negativo, não pode ser 2, alguma coisa. É sempre um valor entre 0 e 1. Então, o que acontece? Probabilidade, vocês têm que lembrar só disso aqui, ó. Se eu conseguir dar zoom, né? Hoje ele não está querendo dar zoom. Agora meu dedo resolveu escrever. Ah, pronto, consegui. Que é o quê? Número de casos possíveis sobre embaixo, que é tudo que pode acontecer. E em cima, o número de casos favoráveis, que é o que você quer que aconteça. Por exemplo, eu pego um dado. O que pode acontecer num dado? Pode ser número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu quero que saia números pares. Só pode ser aqui. 2, 3, 2, 4, 6. Então, tem 3 favoráveis sobre quanto no total? Sobre 6, que é metade. Vai dar 3 sobre 6, simplificando, meio, 50%. Ah, eu quero que saia um número par primo. Qual o número, um único número par primo? 2. Vai ficar 1 sobre 6, porque eu só tenho um caso favorável contra 6 que podem acontecer. Todo mundo conseguiu entender o que é probabilidade de essência? É difícil? Não. Difícil é você enxergar como vai montar. Então a gente fala, uma urna contém uma bola branca. Vou desenhar aqui, ó. A bolinha branca. 4 bolas pretas. E X bolas vermelhas, que eu não sei quanto é, mas eu sei que é maior que 2. Guarda isso que a gente vai precisar no final. Uma bola é retirada ao acaso dessa urna e é observada e é recolocada. Preste atenção, porque tem 2 tipos de retirada. A retirada que você não repõe, então a quantidade de itens vai diminuindo dentro, e a com reposição, que é o quê? Eu olho, legal, boto de volta e continuo o mesmo número de objetos lá dentro. O que significa? Se é com reposição, o número debaixo da minha probabilidade ele não muda. Se é sem reposição, ela vai caindo até chegar ao caso onde só pode ter o quê? A única coisa disponível lá dentro da urna. Em seguida, retira-se novamente o acaso e eu olho para a bola. Ele fala que meio é a probabilidade de que 2 bolas retiradas sejam da mesma cor. E quer saber o valor de X primeiro. Quantas bolas eu vou ter nessa urna, pessoal? Me responde aí, vamos ver quem vai acertar. Gente, ninguém vai arriscar? Não, não é 8. Também não é 7. Também não é 5x, mas está perto, Alan. Pensa comigo, o que eu sei que tem? Eu tenho uma branca, 4 pretas e pelo menos 2 vermelhas, mas não posso afirmar. Então eu tenho o quê? 1 mais 4 mais X. Então minha quantidade de bolas dentro da urna é o quê? 5 mais X. Isso vai ser meu denominador. Como ele quer 2 bolas retiradas da mesma cor, eu posso ter o quê? Branca, branca. Preta, preta. Vermelha, vermelha. Todo mundo consegue observar isso? Qual a probabilidade de sair branca, branca? A primeira retirada, quantas bolas brancas dessas 5 mais X bolas eu tenho? Uma só. De quantas bolas? 5 mais X. Então, o que acontece? Aí eu botei a bola de volta.
Aí eu vou tirar de novo a bola. Quantas bolas brancas podem ser retiradas por mim? Uma, a mesma bola. E continuou o mesmo número de bolas dentro, por isso fica 5 mais X. Todo mundo conseguiu entender. O que é o evento tirar branca, branca? Aí agora eu quero ver o de preta, preta. Vou tirar a primeira bola preta. Quantas bolas pretas eu tenho? 4. De quantas bolas? 5 mais X. Aí eu devolvi essa bola preta que eu peguei. Eu vou falar isso, Isabela, daqui a pouquinho. Calma. Quando tem que somar ou multiplicar. E eu vou falar agora para não esquecer. Eu multiplico quando os eventos são dependentes. Como eu estou na mesma urna, no mesmo momento, aí eu multiplico, porque eu estou em eventos. Agora, quando eu for somar evento da branca, branca, preta, preta, vermelha, vermelha, são eventos que não têm comunicação. Tirar duas brancas não tem nenhuma comunicação com tirar duas pretas, não tem comunicação nenhuma com tirar duas vermelhas. Aí eu somo. Deu para entender? Você multiplica quando o seu resultado todo depende de um conjunto de fatores. Quando são eventos diferentes, você só vai considerar eles agrupados, aí é que você soma. Deixa eu ver aqui a mensagem da Duda. Sim, pode ser usado como princípio da contagem, mas você precisa a técnica da probabilidade. Então, 5 mais X. E vermelha, vermelha é o quê? Quantas bolas vermelhas eu tenho? Não sei, eu só sei que é o quê? X. 5 mais X. Na segunda retirada, devolvo a bola, continuo com X bolas vermelhas. De 5 mais X bolas. Certo? Todo mundo conseguiu entender o que que... Ó, vou separar aqui com o marca-texto. Esse evento. Esse evento. Esse evento. São 3 eventos diferentes de tirar bolas iguais. Posso ter mais algum evento de tirar bola igual? Não, porque eu só tenho a cor branca, preta e vermelha. Todo mundo conseguiu pegar essa ideia? Me acompanha? Ou alguém está com dúvida? Eu estou, professor, na parte aí da somagem, que eu fiquei sem entender. Na parte do que eu não entendi? Onde tem aí do logo, que pega aí... Não, essa parte do verde que o senhor circulou, eu já comecei a me perder. Que é o quê? O evento da probabilidade de Lanja é o quê? Casos. Deixa eu trocar aqui para caneta. Casos favoráveis, que é o que você quer que aconteça, dividido pelo casos totais. O total de bolas que eu tenho na urna é esse aqui, ó, 5 mais X. Que é o quê? Uma branca, mais uma, duas, três, 4 pretas, mais X que eu não sei de vermelha. Consigo entender isso? Edilândia tá aí? Edilândia. Sim, professor. Conseguiu entender essa parte? Sim, agora sim. Aí, o que é o caso favorável? É o que eu quero que aconteça. Quando eu quero que saia uma bola branca, eu quero o quê? Quantidade de bolas brancas que eu tenho na minha urna. Eu só tenho uma branca, e por isso que fica um em cima. Sobre o total de coisas que eu posso tirar, que é o quê? 5 mais X. E aí, eu devolvo a bola branca. Desculpa cortar. Mas, por exemplo, tem o bebê, né? Aí Isso, tem o branca, número 1, branca. vamos supor. Aí multiplica 1 vezes 1, ou é 5
é mais x? Que eu fiquei sem entender nessa parte aí. Multiplico, porque ali é a probabilidade da primeira branca. Isso aqui é a primeira branca. Aqui é a segunda branca. São duas frações diferentes. Boa noite, Andressa. São duas frações diferentes e que elas têm que ser multiplicadas porque o evento tirar branca, eles têm que estar juntos. Eu não posso tirar branca e tirar outra. Eu quero que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então, são eventos dependentes. Por isso que eu multiplico. Foi? Eu vou usar a mesma ideia para preto, preto, a mesma ideia vermelho, vermelho. Que aí termina no final, fica 5 mais x, é isso? Calma, o 5 mais x é porque eu não sei a quantidade de x. A dificuldade dessa questão Agora é essa. entendi. Entendeu? Era essa a minha dúvida, porque tá 5 mais x. Aí eu fiquei Isso. sem entender, porque logo no início aí, ó, tá 1 mais 4 mais x. Aí ficou igual 5 mais x. Aí eu fiquei sem entender. Agora eu entendi. Porque aqui é a quantidade de bolas. Deixa eu escrever aqui. Entendeu? Que é o que é o quê? O número total de coisas que podem acontecer. Porque eu não posso tirar mais bolas do que já tem dentro da urna. Agora eu entendi. Foi? E agora a gente vai pegar e vai simplificar isso numa coisa só. Esse aqui é 1 sobre 5 mais x ao quadrado. Mais 4 vezes 4, 16. Mais x vezes x, x ao quadrado. Dividido por 5 mais x ao quadrado. Só fiz álgebra agora. Isso tudo tem que ser igual ao quê? A essa probabilidade que as duas bolas retiradas sejam da mesma cor. Que é branco, branco, preto, preto, vermelho, vermelho. Eu sei que somando todas essas probabilidades tem que dar meio. Todo mundo acompanhou? Tem outra questão de probabilidade sim, Andressa. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que fazer conta. Que é o quê? Aqui eu vou somar, vai dar o quê? Ó? 1 mais 16. 17 mais x ao quadrado. 5 mais x ao quadrado igual a 1 sobre 2. Vou multiplicar cruzado. Então vai ficar 2 vezes 17 mais x ao quadrado igual a 5 mais x ao quadrado. Esse aqui vai ser um produto notável. Vamos lembrar. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ficar o quê? Ó? Chuveirinho. Vai dar 34 mais 2x ao quadrado é igual a 25 mais 2 vezes 5 vezes x, que é produto notável. Se alguém tiver dúvida, me fala que eu mando material lá no grupo. Mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai ficar o quê? 34 mais 2x ao quadrado igual a 25 mais 10x mais x ao quadrado. Agora a gente vai jogar todo mundo para um lado só, que a gente vai ter que fazer uma equação de segundo grau, invocar o nosso Bhaskara, invocar o nosso delta, para poder resolver. Então vai ficar 2x ao quadrado menos x ao quadrado, botando sempre na ordem para agrupar mais fácil. Porque eu não posso juntar x ao quadrado com x. Nunca façam isso. Senão vocês matam um urso polar albino lá na neve. Amor, você tá com o carregador branco? Sim. Eu vou precisar que chegou em 30%, senão... Dá uma pessoa que conhece. De novo. Tomando esporro porque eu trouxe a colher da outra casa, tá vendo? Que eu durmo lá em Cabo Frio para poder trabalhar. Quase que eu tomei uma colherada. Mais 34 menos 25 igual a zero. Então, isso aqui, ó, isso com isso dá x ao quadrado menos 10x
E aqui vai dar mais 9 igual a zero. Isso aí. Aí eu vou invocar o meu chamado delta. Deixa eu botar aqui mais um slide aqui. O que eu fiz aqui? Por que sumiu a anotação, gente? Para você ver o que acontece comigo. Não era para ter sumido. Depois eu faço a anotação toda de novo para vocês, gente, olhando a aula. Vai me dar um trabalho, mas... Quando eles assistirem a aula e cada um fez sua anotação. Não, o problema é que eu perdi tudo que eu estava fazendo na questão. A gente tinha chegado... Não, tá salvo, eu não sei o que tá acontecendo. Hoje ele resolveu dar o que acontece com o Thaís. Thaís, estão perguntando se você tá melhor. Tô mandando um oi para você. Tô toda descabelada. Tô toda descabelada. Deixa eu ajeitar aqui. Troca a blusa. Não vou aparecer, não. Trocar a blusa vai lá. Vai ser só a cabecinha. Sim. Faz igual eu faço assim. Tô descabelada. Boa noite, gente. Ainda tô com a voz, vocês estão ouvindo, né? Ó, coraçãozinho pra vocês. Estão dando coraçãozinho pra mim. Para mim, ninguém Oi, manda amor. coraçãozinho. Beijo. Olha quanto coraçãozinho pra mim. Ó, ó. É, para mim Aí, nada. boa noite, pessoal. Ainda tô com a voz ruim, mas estou tentando melhorar. Olha quantos. Tava melhorando e aí agora Vou caí lembrar de disso. novo. Quando aparecer na aula dela, eu quero acontecer alguma coisa. Tô caindo de novo, mas tô seguindo. Quarta-feira que vem tem aula de Química 00, hein, ó. Beijo. Ó quanto coração. Tô feliz. Olha quantos. Muitos corações, ó. Vai melhorar, se Deus quiser. Posso voltar para minha aula, meu momento? Pode. Obrigado. Você que me chamou. Não, eles chamaram você. Tão órfão de você. Ele continua subindo no coração, não para. Travou esse negócio aqui. Nossa. Pronto, voltei. Aí, agora a gente vai invocar o nosso delta. Delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. B é quem? Quem acompanha x, A quem acompanha o x ao quadrado, C é o solitário. Então, meu delta é igual ao quê? B ao quadrado menos 10 ao quadrado menos 4, A é 1, C é 9. Delta igual a 100 menos 36, que vai dar 64. Aí vamos chamar agora Bhaskara. Quem é Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz do delta, que a gente calculou ali em cima, sobre 2A. Por que que eu gosto de fazer o delta separado do... Porque se meu delta é negativo, faz sentido ser Bhaskara. Se meu delta é igual a zero, já sei que vai ter uma raiz única. O delta serve, às vezes, para achar o y verso. Então, tipo assim, tem certas... Por isso que eu gosto de mostrar separado, para vocês já irem decorando quem é delta, quem é o Bhaskara e tudo mais. Então, vai dar menos B, menos 10. Cuidado com os sinais. Esse é o cuidado que vocês têm que ter. Mais ou menos raiz de 64, que todo mundo já sabe, vai me responder enquanto eu faço a questão aí. 2 vezes A, que A vale 1. Então, esse aqui vai ficar menos com menos, mais 10. E ninguém respondeu a raiz de 64 ainda? Ah, graças a Deus alguém respondeu. 8. Senão eu não sabia.
mais ou menos 8 dividido por 2. 10 mais 8 dividido por 2 dá 18 dividido por 2 dá 9. 10 menos 8 dividido por 2 dá 2 dividido por 2 dá 1. Aí agora a gente entra num problema. Qual é o problema? Eu tenho dois valores positivos. Depois você vê a gravação, tá, Maria Eduarda? Não esquece. Sabac, não esquece de mandar a gravação para ele, senão eu que vou apanhar. Já vou mandar a anotação incompleta para não apanhar. O que acontece? Lembra que eu falei dessa informação x maior que 2? Esse 1 aqui, eu vou poder usar? Não. Então, qual é o valor que vai ter que ter o meu x? 9. Essa questão, gente, realmente, ela era mais difícil, mas ficou claro para todo mundo como que é executada ela. Eu tenho que achar o número total de bolas. Andressa, é porque você não estava na aula que eu dei um macete para eles saberem raiz de cabeça. Depois você me chama no privado que eu mando um macetezinho para você. Você vai descobrir qualquer raiz. Ó, tô com medo de fechar aqui e não anotar. Depois, quando acabar a aula, eu abro um outro slide e tento fazer se der tempo. Beleza, André? Senão eu começo a outra aula falando isso. Que existe um padrão. Beleza, no final da aula, então, Sabac, eu vou roubar 5 minutinhos para falar desse padrão, beleza? Se sua namorada me permite, eu vou apanhar dela também. Eu já apanho da Thaís, não quero apanhar de mais ninguém, não. Aí ele pega e fala, olha como a probabilidade cai muito. Só apanho. Se um dia aparecer roxo enfaixado, você já sabe. Em um escritório, há 2 porta-lápis. Porta-lápis A, porta-lápis B. No porta-lápis A, de 10 lápis, 3 estão apontados. Isso significa o quê? Se eu tenho 10, 3 estão apontados, significa o quê? Ó? Que sobra 7 sem apontar. Vamos anotar isso. 3 apontados, 7 não apontados. No segundo, eu tenho 9 lápis. De 9 lápis, 4 está apontado. Então, quanto não está apontado? 5. Todo mundo consegue entender isso, que os eventos têm que se somar e dar a quantidade de eventos. 4 apontados, 5 não apontados. Aí ele pega e fala, um funcionário retira um lápis qualquer ao acaso do porta-lápis A e o coloca no porta-lápis B. Aí o dono dos porta-lápis vai ficar puto, porque bagunçou o negócio dele. Novamente, ao acaso, ele retira um lápis qualquer do porta-lápis B. A probabilidade que se esse último lápis retirado não tenha ponta é igual a... Então, a gente vai ter aí agora um problema que é o quê? Se eu retiro um lápis qualquer do meu porta-lápis A, a probabilidade de estar apontado, ela é o quê? 3 sobre 10. E a probabilidade de não estar apontada do A, vou botar aqui do A, é 7 de 10. Todo mundo consegue enxergar isso? Todo mundo conseguiu entender até aí? Agora, se eu pego o meu porta-lápis, eu pego um lápis não apontado.
vai ficar o quê? 5 de 10 se eu colocar um apontado. Por exemplo, se eu pego aqui um apontado e boto aqui, vai ficar o quê? 5 apontados com 5 não apontados. Fica o quê? A probabilidade. 5 de 10. Certo? Então, qual vai ficar a probabilidade? O primeiro. 3 de 10 do primeiro, de escolher um lápis apontado. E depois, o meu porta-lápis B passa a ter 10 lápis. E agora eu passo a ter o quê? 5 de 10, dando 15 sobre 100. Isso é um caso. Que é o quê? Peguei um apontado do A, coloquei no B, misturou e eu vou pegar isso, Andressa, até 20 e 30. Mas os 10 minutinhos que eu pedi pro Sabá que e a namorada dele não vai me bater. Coloquei ali. Beleza? Agora a gente tem um caso aqui de pegar um lápis não apontado e colocar lá e ver como vai ficar. Que é o quê? Peguei um lápis não apontado. Que é o quê? 7 de 10. E aí, quando eu coloco no meu B, ele passa a ter o que agora? 4 apontados e 6 não apontados. Então, qual a probabilidade? 6 de 10. Vai dar 42 sobre 100. E os dois eventos eu tenho que somar, por quê? Porque são eventos que se juntam. Porque o evento tirar o lápis apontado é um evento completamente diferente de tirar um lápis não apontado. Certo, pessoal? Todo mundo consegue entender isso? Então, agora eu tenho o quê? O primeiro é o quê? A apontado. Entra no B, dá 15 sobre 100. Tiro de A não apontado. Coloco no B. Deu 42 sobre 100. Juntando isso, vai ficar o quê? 15 mais 42 sobre 100. 57 sobre 100, que já vai ficar o quê? Só andar com a vírgula. 0,57. Fiquem tranquilos, porque essa foi uma questão que foi considerada difícil. Porque tem dois momentos. Mas vocês conseguem ver que ela não é difícil? Você só tem que pensar o quê? Se vai acontecer duas coisas, eu tenho que fazer o quê? Abrir em duas possibilidades. Ou, por exemplo, Thaís, não tem nenhum negócio de lápis aí para eu pegar, não, né? Suponha que eu tenho um pote aqui cheio de lápis. Eu posso tirar o lápis, ou ele é apontado, ou ele não é apontado. Se eu tirar apontado, é o quê? São 3 de 10 lápis. Aí eu coloco no B, que passa a ter 10 lápis agora. E aí eu passo a ter, eu tinha 4 apontados, com mais um, passo a ter 5. E 5 não apontados. Então, qual a probabilidade de eu tirar agora um lápis desse aí? 5 de 10. O 6 sobre 10 vem o quê? Do segundo caso, que é o quê? Eu peguei agora, do A, um lápis não apontado. Aí meu pote B tinha 9, coloco o lápis que eu tirei do A, fica 10. E agora eu tinha 4 apontados, 5 não apontados, e trago mais um não apontado, ficam 6. 6 de 10. Lembra que a probabilidade é o número de casos que eu quero sobre o número total de objetos que eu posso tirar? Por que fica 10? Porque sai um lápis do A e vai um lápis para o B. Por que fica 6? Porque eu tinha 5 e eu coloco um mais um não apontado. Todo mundo conseguiu entender, pessoal? Desculpa, então. Mais uma de probabilidade. Um escritório comercial enviou 5 correspondências diferentes, sendo uma para cada cliente. Cada correspondência foi colocada em um envelope
E os envelopes foram etiquetados com 5 endereços distintos desse cliente. A probabilidade de apenas uma etiqueta estar trocada é... Uma pergunta. Pode ser 0? Lembra que alguém falou de binômio de Newton? Olha a questão de binômio de Newton aí. Existe a probabilidade de apenas uma etiqueta estar trocada? Olha isso aqui. Eu tenho 5 envelopes. Vamos supor que eu tenha aqui, tinha que ser etiqueta A, tinha que ser etiqueta B, C, D, E. Se eu coloco uma etiqueta B aqui, eu não tenho a mesma quantidade de etiquetas do que envelopes. Se eu tirar a etiqueta do A e colocar a do B sem querer, a do B vai poder receber etiqueta do B para estar certo? Etiqueta do C, do D, do E. O C e D e E não deu problema, mas como eu já usei a etiqueta do B, eu vou ter outra etiqueta de B para colocar no B? Não. Quem que vai ter que entrar ali? A etiqueta do A que eu troquei. Então não tem como eu trocar somente uma etiqueta? Porque ele fala que ele tem 5, com 5 envelopes, com 5 etiquetas. Não sobra etiqueta. Quando você troca uma etiqueta, automaticamente você vai trocar outra etiqueta de outro envelope. Todo mundo está conseguindo entender essa ideia? É a ideia do binômio, tipo assim, é o trocado. Alguém falou que não aí, não consegui ver. Imagina que eu tenha 5 envelopes. Se eu pegar o envelope A e botar a etiqueta do B, a etiqueta do A vai ter que ir para algum envelope. No melhor dos casos, vai ser a etiqueta do A com B trocada. E o C está certo, o D está certo, o E está certo. Mas vai ter somente uma etiqueta trocada? Não, porque eu vou ter que ter trocado um par. Que eu não tenho 2 etiquetas B. Eu não tenho 2 etiquetas A. Deu para entender? Porque para a etiqueta de um envelope sair de onde ela tinha que ir, outra etiqueta vai ter que ocupar o lugar dela. Então, isso é impossível trocar somente uma etiqueta. Somente se eu tivesse mais de uma etiqueta com a mesma identificação. Conseguiram entender? Nem precisava fazer conta essa aí. Era usar a lógica do binômio de Newton, que é o quê? É o troca. O binômio de Newton, eu brinco de dizer que é o quê? Se uma coisa acontece aqui, na outra ponta do binômio tem que acontecer o que complementa. Só que se eu troco aqui, a outra etiqueta vai ter que ir para algum lugar, vai ter que ir para o envelope. E não é o envelope certo. Por exemplo, ó, vamos supor aqui, ó, eu vou fazer com cor para ver. Eu tinha que botar nesse envelope vermelho, nesse envelope amarelo, nesse envelope verde, nesse envelope azul, nesse envelope rosa. Seriam as cores certas, certo? Mas vamos supor que eu, na verdade, peguei o vermelho e botei aqui. Mas eu coloquei o verde no lugar certo, coloquei o azul no lugar certo, coloquei o rosa no lugar certo. Eu tenho outra tinta vermelha para colocar certinho aqui, ó. Somente esse aqui tá errado? Não, por quê? Esse aqui eu não tenho outro vermelho. Quem que vai ter que entrar aqui? A cor que eu usei no envelope errado.
Eles vão trocar de posição. Beleza, gente? Todo mundo conseguiu compreender por que vai ser zero? É uma questão que a pessoa olha para ela e fala assim: caraca, meu Deus, é impossível isso, vai dar uma conta enorme. Não precisava nem fazer conta. Era usar a lógica. Agora, se ele falasse duas etiquetas trocadas, meu amigo, isso ia dar um problema. Que aí você tem que pensar que trocou A com B, ou A com C, ou A com D, ou A com E, ou B com A, que é a mesma coisa do A com B, ou a C com B, que é a mesma coisa da B com C, ou a D com C, que é a mesma coisa da C com D com C, E com D, E com E, C com E. Você ia começar a gerar a zona ali na combinatória, por quê? Você ter primeiro, podia trocar A com B, ou A com C, ou A com D, ou A com E. Aí quando você vai para o B, você inverte. B com A, você calcula duas vezes. É a mesma troca. Aí você vai ter B com C, B com D, B com E. Aí quando você vai para C, C com A você já fez, é a mesma troca. C com B é a mesma troca. Você tem que fazer C com D, C com E. Aí você vai para D. Você já fez a C com A, C com B, C com D. Só vai ter que fazer o D com E. Só que até você pensar nisso, olha quanta conta você vai ter que fazer. Se for um caso favorável, todas as probabilidades são iguais, você pode replicar, pensando que a mesma coisa acontece com o mesmo valor, então fica mais fácil de você recordar. Mas se for probabilidade diferente, meu irmão, isso dá uma conta de 3 folhas, você larga a questão para lá e vai fazer outra coisa, se sobrar tempo, você volta. Mas essa questão, ela pegou na técnica, no raciocínio, na covardia. Ninguém ia marcar zero. E eu tentei induzir vocês, só a Nicole foi a Nicole? Não, foi a Andressa que pegou e falou que podia ser zero. Tentei induzir vocês a não marcarem o zero. Porque, na verdade, é o quê? Na situação proposta, se um dos envelopes recebe a etiqueta que não pode receber, outro envelope também vai ter que receber uma etiqueta errada. Então, se ele erra uma etiqueta, necessariamente ele vai ter que errar outra. Então, vou ter no mínimo duas etiquetas erradas. Então, o número mínimo é 2. Então, a probabilidade é o quê? Nenhuma. Zero sobre o total. Eu não posso errar somente uma. Eu poderia se eu tivesse duas etiquetas de cada. Mas aí você ia dar uma conta absurda. E a UERJ teve da pessoal desse aqui. Nem tanto porque é uma questão bem conceitual. Agora a questão 25. Essa questão, ela é de 2015, eu acho. Se eu não perdi minhas contas aqui. Porque o que acontece? Essa questão, lembra que eu falei foi na primeira questão, estou lembrando aqui, de resto, a gente está falando aqui de coisas que sobram. Então, eu estou procurando alguém, se eu dividir por 12, dá resto 11. Alguém que se dividir por 20, dá resto 19. Alguém que se eu dividir por 18, dá 17. Certo? Todo mundo consegue entender isso? Ou seja, quanto que falta para ele ter uma divisão exata? Se eu tivesse um caderno a mais, ele ia dividir por 12 certinho, por 20 certinho, por 18 certinho. Todo mundo consegue observar isso? Então, vamos pensar no N mais um, que é o cara que bateria perfeitamente ali, todo gabaritaria.
O N mais 1, ele é o quê? O MMC de 12, 20 e 18. Todo mundo consegue observar isso? Porque ele vai dividir por 12, vai dividir por 20, vai dividir por 18. Vamos fazer o MMC dele aqui. Não, botei muito pra cá, vai dar merda. Olha aqui no cantinho. 12, 20, 18. Vou aproveitar e relembrar uma coisa para vocês. Só posso dividir em fatores primos. 2, dá 6, dá 10, dá 9. Se eu estivesse procurando MDC, eu já ia destacar esse cara porque ele dividiu 12, dividiu 20, dividiu 18. Então, ele é um divisor comum aos 3. Sim, tem que dividir todo mundo. Você está dividindo, tem que dividir todo mundo ali. Vou já dividindo por 2. Ele já não divide 9. Ou seja, esse 2, esse segundo fator 2, ele não é divisor comum nem de 6, nem de 10, nem de 9. Só de 6 e 10. Vai virar 3, 5, 9. Agora eu vou tentar dividir por 3, que também não vai ser divisor comum de ninguém, porque não divide o 5. Vai ser 1, 5, 3. Eu vou fazer de novo, que é até esgotar. E agora 5. Então, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Dica que eu dou, quando você vai multiplicar, você vê um 2 e um 5 multiplicando, você já pega os dois e faz assim, ó. Vocês são par perfeito, é 10. E aí multiplica o meiozinho e depois bota um zero no final. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Multiplica por 10, tem um zero no final, 180. Ou seja, o número que eu estou procurando é um múltiplo de 180 menos 1. E quem é esse múltiplo? Vamos olhar os múltiplos de 180. 180. Porque ele quer o maior valor de n, menor que 1.200. Vai dar 540, 720, 900, 1080, 1260. Já não pode ser 1260. Quem que vai ter que ser o meu candidato? 1080. Só que 1080 é o cara mais um. Quem é o cara que eu estou procurando? Menos um. Que é 1079. Vou somar aqui e vai ser. R é a conta? Eu tirei a tampa, tirei ele. Acho que eu não botei no almoço, não. Ah, não, tá certo. É o que somei errado, gente. 1 mais 0 mais 7 mais 9. 1 mais 0, 1 mais 7, 8. Mais 9, 17. X mil que dá 18. É uma questão de MMC na UERJ. Mas tem que enxergar o que aí? O que eu quero alertar vocês? Repara que sempre sobra o quê? 11, 12, falta 1. 19, 20, falta 1. 17, 18, falta 1. Sempre falta a mesma quantidade para todos. Sempre falta 1. Então você faz o quê? Pô, se para eles falta 1, se eu pegar o próximo cara, ele vai dividir por 12, vai dividir por 20, vai dividir por 18. Vou fazer o MMC, descubro quem é o cara que vem depois. O cara que vem antes, eu tiro 1. Somo do algarismo, acabou a questão. Não, eu gosto muito desse tipo de questão, Nicole. Essa questão aí é álgebra purinha, é álgebra na pura essência. Já tinha visto desse tipo, Sabaca? Já. Pior que já. Essa questão, eu acho ela uma beleza extraordinária. Só perde para geometria. O pior que geometria é bom, viu? Posso ir para a próxima, galera? Outra que ela fala do teorema fundamental da aritmética, que é meio que a gente usou ali. É um primo próximo. De acordo com o teorema fundamental da aritmética, que é o quê? Todo número natural maior que 1 é primo ou é um produto de números primos. Ou seja, todo número você pode decompor em fator primo. Tipo, 1 é 1. Acabou. A partir do 2, 2 é 2. 3 é 3. 4 é 2 vezes 2. 5 é 5, que é primo. 6, 2 vezes 3. É um produto de primos. 7 é primo. 8, 2 vezes 2 vezes 2. 9, 3 vezes 3. 10, 2 vezes 5. 11, primo. 12, 2 vezes
2 vezes 2 vezes 3. Você vai poder decompor um produto de primos. E ele pega e fala que tem dois números aí, 1964 e 1994, e fala: o maior número primo obtido na fatoração de 1716 é... Ele só pediu para você fatorar. Fazer isso. Você vai pegar e vai dividir em números primos. Ó. 8 sobra 1, 11, 5, sobra 1, 8. 2, 4, 2, 18, 9. Não posso mais por 2. Aí eu tenho que usar o critério para dividir por 3. Qual é o critério para dividir por 3? A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. 4 mais 2, 6 mais 9, 15. Divide por 3. Então, sobra 1, 12, 4, 3. Agora eu não posso mais dividir por 3. Aí começou a dar ruim. Não dá para dividir por 5, porque não termina em 0 e 5. Não dá para dividir por 7, porque se você pensar 7, 140, 70 mais 70, também não dá. Então a gente elimina o 7 aqui. Vamos pensar o 11. 11 é quem? 110, 121, 132, 143. Quem é o maior número primo aí que a gente vai usar? Pode usar o diagrama de Pascal. É o 13, que é o último aqui, ó. Dica que eu dou. Sempre começa a fatorar do menor número para o maior, que facilita a sua vida. Que eu nunca começaria usando 13 lá em cima. E vocês olhavam para essa questão, olhavam para ela e falavam assim, puta que pariu, essa porra deve ser difícil pra caralho, eu nunca vou saber fazer isso. Resumindo, ele quer saber o quê? Qual é a fatoração de 1716, que é o quê? 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 11, vezes 13. E quem é o maior? 13. Só isso. Questão difícil, gente. Deu para compreender, gente? Mas é o que eu falo, a UERJ, ela já é uma mãe, ela já fala enunciado, quando ela fala de um teorema, alguma coisa muito rebuscada, e já explica o que é. De acordo com o teorema fundamental da aritmética, que é o quê? Todo número natural maior que 1 e primo, ou é um produto de números primos. Ele já fala o que você vai usar ali. Gente, vou usar aqui para lavar a boca desse indivíduo que está xingando horrores, hein? Seus pais ali. Meu Deus do céu. Você está sendo gravado. Está xingando. Em uma frase falou 5 palavrões. Pode isso? Pode isso, Sabac? Pode, Sabac. Vocês estão rindo? Ó, trouxe aqui, ó, sem fazer propaganda de A gente marca. não Ó. está ganhando nada por isso. Daqui a Não, pouco tá né? ganhando de sabão agora. Tô precisando de ajuda, gente. Vamos para mais uma questão. Melhor, já que o tempo está acabando, eu vou fazer essa questão aqui, que é maravilhosa. Então, o que acontece? O ponto aonde a sua parábola corta o eixo Y, guarda isso sempre, gente, é a seu C. A minha parábola está cortando aonde? Aqui. Então, eu já posso eliminar a letra D e a letra B, porque ele está no menos 1. A minha parábola está virada para cima ou para baixo? Está para cima. Então, quem está acompanhando A é positivo, porque o A positivo, parábola para cima. Parábola B, parábola para baixo. Como minha parábola é para cima, elimina a letra C, só pode ser letra A. Não preciso nem fazer conta! Vocês que odeiam fazer conta, da tribo não faz conta, olha que coisa linda. Não precisava saber fazer mais nada de função do segundo grau. Ó.
pegar aqui, ó, fazer essa aqui, ó. No plano cartesiano a seguir estão representados os grafos da função x ao quadrado mais 2x, que é essa funçãozinha aqui, ó. E falo que os vértices estão passando pela função. Observe que B e P são pontos do gráfico da função f e que A, B, D e M são pontos dos eixos coordenados, como está ali. De modo, a área do polígono A, B, C, P, M, N, ou seja, a área azul, formada pela união dos dois quadrados é... Primeiro, como eu falei, a minha parábola, onde ela corta é onde? O quem está sozinho. Quem está sozinho aqui? 2. Então, quanto vale aqui? 2. Se é quadrado, aqui é 2, 2. Então, a área disso aqui já é o quê? 2 vezes 2, 4. E por que que... O que acontece? Quando você pega aqui, ó, você já descobriu que aqui é 2. Então, é só calcular o quê? O f de 2, que você descobre qual é o tamanho disso aqui, ó. O f de 2 é o quê? 2 ao quadrado mais 2, 4 mais 2, 6. Então, o lado desse quadrado é 6. Então, vai ficar o quê? 6 vezes 6, que dá 36. 4 mais 36, 40. Acabou a questão. E vocês me falando que geometria é difícil. Que função do segundo grau é difícil. Não usei basta, Professor, eu não entendi. não usei delta. Ó, primeira coisa. Quem está sozinho sempre aqui indica aonde a minha função corta aqui. Conseguiu entender isso? Sim. Então, eu já Mas aí descobri... é quando chega aqui nessa forma que o senhor estava explicando da Calma, imagem. eu vou explicar de novo. Então, eu já descobri o lado quadradinho pequeno, certo? Certo. E aqui, eu estou no x igual a 2. Consegue ver aqui, ó, Dilândia? Eu vou marcar aqui, ó, de verde, ó, aqui. Sim, consigo. E aqui, esse pontinho aqui, ele é quem? 2, f de 2, certo? Certo. E quem é o f de 2? Aonde tem x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar o quê? F de 2 é igual a quem era x agora? 2. 2 ao quadrado mais 2. 2 ao quadrado, 4. Mais 2, 6. Então, esse ponto é quem? 2, 6. Ou seja, a altura do meu quadrado é 6. Se a altura é 6, quanto que vale a base? 6 também. Então, eu vou calcular 6 vezes 6, 36. 2 vezes 2, 4. E vou somar. Consegue entender, Edilândia? Sim, agora sim. Aí, tá vendo? Eu tirando o medo de vocês de função? Já tem 2 minutos. Dá para fazer mais uma questão ainda, ó. Vai dar para fazer quase tudo hoje, ó. Considere seno e cosseno de um ângulo alfa do segundo quadrante do trígono trigonométrico. Lembra aqui, ó. Cosseno, eixo deitado. Seno, sem sono, tá em pé. Dá a dica para vocês. Cosseno, ele é positivo aqui, aqui, negativo aqui, aqui, por quê? É o eixo deitado. Do eixo para cá, negativo, do eixo para cá, positivo. Seno, positivo. Aqui, negativo aqui. Ele fala, se o seno é aqui, esse tamanho, é 3/4, quanto vale o valor de cosseno? Coisa que eu já sei. O meu cosseno, ele vai estar nessa posição. Então, eu já sei que ele é o quê? Negativo. Todo mundo consegue observar isso? Ó? Então, eu já elimino aqui, ó, esses dois caras. E agora a gente vai lembrar da relação fundamental da trigonometria, que é o quê? Seno ao quadrado de alfa, mas guardem isso, que a UERJ adora isso, de alfa, é igual a 1. Arco duplo, arco metade, a UERJ ama isso, decora isso, bota na cabeceira da cama e todo dia vai dormir mentalizando isso. Ele já me deu seno aqui, não deu? Então, eu vou fazer o quê? 3/4 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa, dá 1. 3/4 é o quê? 9 sobre 16, que é 3 vezes 3, 4 vezes 4. Mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 9 sobre 16. Vou ter que fazer MMC. MMC de 1 com 16 só pode ser o quê? 16. 16 menos 9 dividido por 16 vai dar 7 sobre 16. Professor, mas não tem 7 sobre 16. Mas por quê?
Você está com cosseno ao quadrado de alfa igual a 7 sobre 16. Você vai ter que passar a raiz nos dois lados, ó. Até botar de preto aqui para diferencial. Vem a raiz. Então, aqui vai dar cosseno de alfa, raiz de 7, raiz de 16, que é 4. Então, vai ficar raiz de 7 sobre 4. Negativo por quê? Porque o meu cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, lembrando, primeiro quadrante, seno positivo, cosseno positivo. Segundo quadrante, cosseno negativo, seno positivo. Terceiro quadrante, ambos negativos. Seno negativo, cosseno negativo. Quarto e último quadrante, cosseno positivo, seno negativo. Certo, pessoal? E lembrem desse troço aqui, ó. Agora eu só vou nas anotações. Vou falar só um macete rapidinho aqui, Sabac, para o Alan e para. Foi a. Não foi a Nicole que pediu, não. Foi a Andressa, do quadrado. Novo slide. À vontade, Michel. Né, que eu não quero que você apanhe, nem eu quero apanhar aqui. Tá os dois com a corda no pescoço já. Assim, ó. Repara que 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. 10 ao quadrado é 100. Só que quando eu vou para 11 ao quadrado, dá o quê? 121. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169. 14 ao quadrado, 196. 15 ao quadrado, 225. 16 ao quadrado, 256. 17 ao quadrado, 289. 18 ao quadrado, 324. 19 ao quadrado, 361. 20 ao quadrado, 400. Aí eu vou para 21 ao quadrado, 441. Eu vou até o 30 só para mostrar um padrão para vocês. 22 ao quadrado, 484. Eu não sei se o Sabac já viu isso em alguma aula ou se algum professor já falou. 529. 24 ao quadrado, 576. 25 ao quadrado, 625. 26 ao quadrado, 676. 27 ao quadrado é 729. 28 ao quadrado, 29 ao quadrado, 30 ao quadrado. Que dá 900. 29 ao quadrado, se eu não me engano, é 841, se eu não estiver enganado. Deixa eu conferir aqui na calculadora. Esses dois itens eu sempre esqueço. 29 vezes 29, 841, estava certo. 841 e 28, eu acho, dá 800 e pouquinho. Não, 784. Repara só. Termina em 1, 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 termina em 1. Termina em 2, termina em 4. Termina em 2, termina em 4. Termina em 2, termina em 4. Termina em 3, termina em 9. Termina em 3, termina em 9. Termina em 3, termina em 9. Todo número ao quadrado que terminar em 1, o último número do algarismo dele, quando elevar ao quadrado, tem que ser 1. Não importa quem seja. 1241. Quando elevar ao quadrado, o algarismo da unidade é sempre 1. 1248.000 termina em 2, vai terminar em 4. Termina em 3, o quadrado dele termina em 9. Você já tinha visto isso, Sabac? Pior que não, hein? Só que fica pior. Olha essa coincidência aqui, ó. Esse termina em 1, esse termina em 1. Termina em 1, termina em 1. Extremos. Termina em 4, termina em 4. Termina em 9, termina em 9.
termina em 6, 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 termina em 6. E o do meio, que é 5, termina em 5, termina em 5, termina em 5. Ou seja, eu não tenho nenhum número ao quadrado que termina em 2, que termina em 3, que termina em 4, que termina em 7 e que termina em 8. Então, se tem esse número, eu já sei que ele não vai ter raiz quadrada. Para ter raiz quadrada, ele só pode terminar em 1, 4, 9, 6 ou 5, ou 0. Então, às vezes, quando já está na opção, fala assim, a raiz quadrada desse número vai dar isso. Não dá. Então, tipo assim, o que eu quero que vocês observem é esse, primeiro, o padrão que termina em 1, termina sempre em 1, termina em 2, termina em 4, termina em 3, termina em 9, que é um padrão principal, por isso que eu fiz 3 camadas para vocês terem certeza disso. E o padrão disso aqui, o 5, ele está preso dentro dele mesmo, o 6 com 6, o 9 com 9. Igual, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, deixa eu terminar aqui, fazer só mais um exemplo. Eu pego, por exemplo, eu pego o número 1369 para fatorar. Não divide por 2, não divide por 3, não divide por 5, não divide por 7, não divide por 11, não divide por 13. Você vai ficar testando número primo até quando? Mas eu sei o quê? Que ele está entre 900, que é 30 ao quadrado, e 1.600, que é 40 ao quadrado, certo? Se ele for um quadrado perfeito, ele só pode terminar em quem? Vamos lembrar aqui, ó. Para terminar em 9, ou ele termina em 3, ou ele termina em 7. Certo, pessoal? Ou seja, ou ele é 33, ou ele é 37. Ele está mais perto de 1.600 ou de 900? Hein, gente? Está mais perto de 1.600 ou 900? Fala comigo. Gente, 1.600, né? Porque de 900 para 1.300 é 400 e pouco. De 1.300 e pouco para 600 é menos de 300. Então, ele está mais para cá do que para cá. Então, é muito mais fácil ele ser 37 ao quadrado do que 33 ao quadrado. Certo? Então, vamos fazer aqui, ó. 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 3, 21, mais 4, 25. Boto 0 aqui. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 3, como eu disse, 13,69. Aí, só que 37, por que eu pego 37? Porque ele é primo. Você vai ficar testando o número primo até o 37? Não vai. Eu te garanto que não vai. Então, por isso que eu mostro isso para vocês. E por que que sempre vai terminar naquele número ali? Repara que quando você vai multiplicar pelo outro número, não importa quem está ali, porque vai entrar o zero, porque ele vai multiplicar pela dezena. Então, quem vai mandar é o quê? A primeira multiplicação desses dois caras, que era 49. O 4 entra na dezena, manda quem está aqui na unidade. Por isso que esse padrão se repete para sempre. Inclusive, Diego, você estava falando de quadrados, primos e tal. Eu lembrei também de uma forma muito interessante de você testar se o número grande vai ter divisores ou se ele vai ser primo, é pelo Uhum. primo de Aristóteles, que basicamente Sim. a pessoa vai extrair uma raiz aproximada ali do número, caso não tenha Aham. uma raiz exata, e vai testar os divisores, Até ali. números primos, até a raiz desse número grande. Se nenhum primo dividir esse número, o número é primo. Isso é muito poupa-tempo. Cara, o crivo de Aristóteles, eu falo que é tipo assim, um cara foi, pô, genial. Que primeiro, eu falo para o meu aluno, nunca teste, se não dividir por 2,
Isso aí, é vocês pegando o ar e vocês não erguem. Eu fiz essa imagem justamente para animar vocês. O que o Sabak falou do crivo de Aristóteles? Para um número multiplicado por outro número, tem que dar aquele número. Só que ele não vai poder ser maior do que, entre aspas, a raiz dele. Porque senão ele teria que ter dividido por alguém antes dele. Então, se você chegar até o que seria a raiz aproximada dele e não achou ninguém, depois não vai ter ninguém, porque teria que ter alguém menor para compensar. Todo mundo conseguiu pegar a ideia? Que é tipo assim, vou pegar um exemplo aqui. Tipo, 63 é 7 vezes 9. Eu não posso chegar no 9 sem ter dividido por 7. E quem é o crivo de Aristóteles dele? Quem é a raiz próxima dele? 8. Tipo assim, antes do 8 teve que aparecer alguém, que é o 7, para poder aparecer o 9. E se não apareceu ninguém, não vai aparecer ninguém depois. Porque teria que ter aparecido alguém antes para poder multiplicar e dar um número. E Sabak, genial a sua lembrança. Eu tinha esquecido de falar do crivo de Aristóteles. Ele é sensacional. Ele poupa tempo. E, tipo assim, vocês saberem estimar a raiz do número também ajuda muito vocês. Que nem aqui, 13,69. Eu sei que é uma raiz entre 30 e 40. Então, você já sabe que vai estar ali. Está mais perto de 40. Então, tipo assim, se eu chegar até o 40 não achei ninguém, ele é primo. Acabou. Eu passei dele. Então, tipo assim, se ninguém ali até o 40, que era primo, dividiu aquele número, pronto, eu tenho certeza. Porque passou dele. Então, gente, uma boa noite para vocês. Obrigado por estarem comigo até o final dessa aula. Espero que ela tenha sido muito produtiva para vocês. Faltou fazer, se eu não me engano, 2 questões com vocês. Eu vou pegar e vou mandar o PDF no grupo, que uma de trigonometria e uma de projeção ortogonal. Então, tipo, são 2 questões que vai ser um pouco mais complexas, mas a gente começa a próxima aula. E o que vocês... Agora eu quero ouvir vocês. Sabak, se quiser encerrar a gravação agora, que eu quero ouvir eles. Que aí